prazer muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o honroso convite da Academia Nacional de Medicina para estar aqui para trazer uma informação muito importante, que é uma atualização do tratamento da insuficiência cardíaca aguda. Sem dúvida alguma, a insuficiência cardíaca aguda, ela hoje é um elemento de extrema importância, principalmente para os médicos que trabalham no ambiente de sala de emergência ou que trabalham dentro de ambiente de terapia intensiva, pelo aspecto que 80% dos pacientes que chegam com insuficiência cardíaca aguda são absolutamente atendidos nesse ambiente. E deste grupo, praticamente o mesmo número, 80%, terão que ser admitidos ou internados dentro do hospital, tendo somente 20% a possibilidade imediata de poder ser, após uma breve terapêutica, serem liberados. Quando a gente vai ver, 90% a 95% dos doentes têm como fator determinante congestão. Se a gente vai ver, é um dado muito importante, porque isso vai nos ajudar a guiar no nosso entendimento, na busca do diagnóstico da melhor forma de tratamento. A grande maioria dos doentes são de baixo risco intermediário, a grande maioria, e isso é importante porque isso vai permitir que nós possamos vir a tratar esses pacientes, a grande maioria deles, de forma adequada, dentro da sala de emergência ou dentro das semi-intensivas, não sendo obrigatoriamente a necessidade de ter que alocar esses pacientes dentro de unidades de terapia intensiva. Nos pacientes considerados de baixo risco, você tem a chance de metade desses doentes você conseguir liberar em 24 horas e 80% em até 72 horas. E só um pequeno grupo de doentes, cerca de 4%, isso varia de 4% a 5%, serão chamados choques cardiogênicos, onde hoje nós não abordaremos esses pacientes. Qual é o goal da abordagem desses doentes? Como é que temos que ter em mente? Sala de emergência, o que é importante é a gente ter fluxo de atendimento, protocolo de atendimento. Então, é muito importante uma coisa chamada tempo de atendimento, onde eu tenho que focar em buscar um diagnóstico mais precoce e correto possível, associado a um perfil de risco do paciente para ter a urgência terapêutica, e não só com isso, um tratamento precoce desses doentes. Então, quando agora eu passo para ter o diagnóstico feito, o perfil de risco estabelecido, um tratamento precoce estabelecido, eu vou ter isso com o objetivo de alcançar alvos clínicos. Dessa forma, eu vou ter times de atuação de resposta rápida, baseados em protocolos terapêuticos, para que eu possa ter um diagnóstico feito de maneira precoce, para tratar de maneira intensa e objetiva. Como fazer isso? Através de fluxograma. Então, o primeiro momento de atendimento desses doentes, antes de mais nada, um doente que chega em sala de emergência com uma suspeita de insuficiência cardíaca aguda descompensada, é eu saber diferenciar se esse doente está em risco imediato de vida, sim ou não, para que eu possa atuar nos primeiros 30 minutos. Nesse paciente, e que eu tenho que saber identificar esse grupo de doentes, eu não vou seguir no fluxograma terapêutico. E esse grupo de doentes se caracteriza para aqueles doentes com insuficiência respiratória aguda, com infarto agudo, choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, um ataque à arritmia, uma fibrilação de alta resposta, um ataque ventricular, ou uma bradiarritmia intensa que necessite marca-passo, uma suspeita de causa mecânica aguda, como ruptura de válvula mitral, crise hipertensiva com edema agudo de pulmão, uma embolia pulmonar, um AVC ou uma comorbidade descompensada. Esses doentes que têm risco de vida nos próximos 30 minutos, essa é a pergunta, eu estabeleço linhas de cuidado específicas. Então, o paciente que entra em infarto, esse doente tem um time de CAT, é caminhado para a sala de hemodinâmica, ou se não tiver sala de hemodinâmica, julgar trombólise. O paciente que entra em insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão, é avaliar a necessidade de suporte ventilatório desses doentes, protocolo de descongestão intensa, ou a necessidade ou não de intubação desse paciente. Aqueles doentes com choque cardiogênico, tipo inimigo de choque, tendo protocolo específico de identificação do fator causal,
sala de hemodinâmica, ou suporte nootrópico, ou suporte mecânico circulatório, o paciente que entra com quadro de AVC, e às vezes a primeira manifestação da IC pode ser o AVC, é o chamado time do AVC, onde vai fazer avaliação neurológica, protocolo de AVC, trombólise no doente, taquiarritmia, necessidade de cardioversão elétrica ou bradiarritmia, marca-passo precoce, emergência hipertensiva, vasodilatadores intravenosos, suspeita de uma agressão estrutural valvar aguda, chamar o time de válvula, time cirúrgico de intervenção, embolia pulmonar, trombólise ou comorbidades compensadas como cetoacidose, sepsis, tratamento específico. Então, nesse grupo, você não entra no fluxo, você trata, porque esse doente tem risco de morte. Quando agora sim isso foi excluído, você entra no fluxograma diagnóstico. Ao seguir o fluxograma diagnóstico, esse é o fluxograma da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca aguda. Esse fluxograma diagnóstico, você começa primeiro na suspeita clínica de IC, onde através de história, exame clínico, raio-x de tórax, conglomerados no critério de Framingham, você vai traçar a suspeição diagnóstica de IC. Se você tiver BNP ou pró-BNP, eles entram como fatores coadjuvantes de diagnóstico, dando suporte. Nos indivíduos que têm um BNP abaixo de 100 ou pró-BNP abaixo de 300, você praticamente exclui o diagnóstico, exceto na alta suspeita clínica. Em que situações eu posso ter um indivíduo com IC, com pró-BNP baixo ou BNP baixo? Edema pulmonar agudo, por ruptura de mitral, por exemplo. Chama-se edema pulmonar em flush. Cerca de 5% dos doentes. Não houve tempo ainda de subir o pró-BNP ou BNP, porque é uma descompressão do coração por ruptura da válvula mitral, por exemplo. Então, nesses doentes com alta suspeição, você segue na linha de investigação. Se você tiver ultrassom de tórax ou ecocardiograma, próximos ou dentro das 6 horas admissionais, eles entram como critério de poder ajudar a confirmar diagnóstico de congestão. E aí você segue. E se é sim ou não por Framingham. Após aí você vai definir se é uma insuficiência cardíaca aguda nova ou crônica agudizada, se é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou função preservada, definir o fator causal, o fator descompensador, qual é a presença de comorbidade nesses doentes ou de um fator desencadeador, definir o perfil clínico hemodinâmico e definir o perfil de risco dele. Então, esse é o chamado diagnóstico completo, que deve ser idealmente feito nos primeiros 60 a 120 minutos de admissão na sala de emergência. E se sim ou não, utilizando os Framingham, BNP, pró-BNP, e se tiver próximo, eco e ultrassom, e ali dentro do fluxo. Vamos ver item a item. Aguda nova ou crônica agudizada, ICFR e ICFEP. Qual o fator causal descompensador? Tem comorbidade descompensada, sim ou não? Qual o perfil clínico e hemodinâmico e qual o perfil de risco? Esse é o diagnóstico completo. Com o diagnóstico completo, só depois dele que você vai ter a linha de tratamento. Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos ver item a item. Eu posso dizer que tem IC sim, é uma aguda nova, ou uma ICFEP, ou seja, preservada, porque é um edema agudo de pulmão, por ruptura da válvula mitral, é um paciente que não tem o fator descompensador, é a ruptura da mitral, por processo isquêmico, por exemplo, onde ele tem um perfil hemodinâmico de congestão com débito mantido, é chamado quente congesto, e é considerado um alto risco. Então, esse é o diagnóstico final, e não só dizer chegou uma IC ou foi admitido uma IC. Você tem que fazer uma avaliação holística do seu paciente. Muito bem? Então, vamos ver isso. Primeiro item, diagnóstico por Framingham. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, que 80% a 90% dos meus doentes estão congestos. Então, até prova em contrário, o doente que chega com IC em sala de emergência, ele está congesto. E desse grupo, cerca de 20% terá baixo débito. Então, tem que identificar a congestão obrigatoriamente e se tem ou não baixo débito associado, porque a maioria não tem. E se está evoluindo associado ao quadro de congestão ou baixo débito, disfunção orgânica. Quando nós analisamos isso, a gente analisa sobre os critérios de Framingham.
onde você vai ter critérios maiores e menores, onde você tendo 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, na ausência de um outro fator que possa justificar, você vai ter uma acurácia de até 75% a 80% de suspeição diagnóstica. Então, gravem isso, tenham isso dentro da sua sala de emergência. Então, se a gente tiver dispneia paroxística noturna, urgência jugular, refluxo hepatojugular, crepitação, edema agudo, galope, ou menores, como tosse noturna, edema de membros inferiores, dispneia aos mínimos esforços, derrame pleural, taquicardia. 2 maiores ou maiores 2 menores, 75% a 80% dos doentes. O BNP, ou pró-BNP, ele entra também como auxílio no diagnóstico, principalmente naqueles doentes que eu tenho dúvida. Naqueles doentes que eu tenho certeza diagnóstica, por exemplo, chega uma cardiomiopatia dilatada, com congestão sistêmica, derrame pleural, esse doente eu não tenho dúvida que tem congestão. O BNP ele vai ser de pouca utilidade diagnóstica. Ou aquele paciente que eu tenho dúvida. E qual o paciente que eu tenho dúvida? Cerca de quase 30% a 40% dos doentes. É ali que o peptídeo natriurético vai me trazer. Naquele que eu não tenho dúvida, por exemplo, uma pneumonia, uma crise de asma, uma asma não cardíaca num paciente jovem, onde a possibilidade de ser muito pequena também agrega. Então, na verdade, ele vai agregar em cerca de 30% a 40% dos doentes, onde a acurácia do exame clínico, nós vimos, quando bem feito, que é o Framingham, cerca de 75% de acurácia, pula para 81% com o BNP ou pró-BNP, 81,5% quando associado, ou seja, ele agrega valor. Vejam a importância de ter o BNP ou pró-BNP. Porque me ajuda, primeiro, mais importante do que afirmar a presença de doença é excluir doença. Então, vejam, aqui quando eu tenho certeza que não tem, ou certeza que tem, agrega pouco. Ele agrega muito quando eu tenho dúvida. E quando eu tenho pró-BNP ou BNP elevado, eu tenho a chamada zona cinzenta. É aqueles indivíduos no qual eu tenho uma elevação do peptídeo por razões que não IC. O peptídeo é um hormônio que é liberado por distensão ventricular. Mas situações como os pacientes idosos com disfunção renal ou inflamados ou obesos poderão ter um pró-BNP ou BNP mais elevados e poderão levar um fator confundidor chamado zona cinzenta, onde o BNP é entre 100 e 500 e o pró-BNP é acima de 350 a 900, chamado zona cinzenta. Então, nesses doentes, eu tenho as chamadas faixas diagnósticas, onde o BNP, o improvável abaixo de 100, possível entre 100 e 400 e acima de 400, é bem provável. O NT pró-BNP é entre faixas etárias. E, geralmente, os pacientes com insuficiência cardíaca mais comum são pacientes idosos, geralmente acima de 75 anos de idade, acima de 1.800 eu tenho a confirmação da doença. Mas o valor de corte para excluir, geralmente, é abaixo de 300. E do BNP abaixo de 100. Um instrumento que ajuda muito é o ultrassom. O ultrassom ele é um método de fácil realização, portátil, baixo custo, fácil treinamento e permite ao não especialista do eco, emergencista, poder realizar o ultrassom para avaliar congestão pulmonar e sistêmica nos meus doentes. É claro que, dependendo do meu expertise, se eu souber fazer eco, eu posso me utilizar do ultrassom para avaliar a função cardíaca, mas eu devo, naqueles emergencistas, focar na congestão pulmonar. Através do ultrassom, eu consigo reconhecer a presença de congestão, das chamadas linha B, ou com presença de colapso pulmonar, atelectasias, ou diferenciar de pneumonias. Eu posso ver derrame pleural no meu doente, quantificar a congestão pelo grau de presença das chamadas linhas B, através do mapeamento do pulmão, através de quadrantes, e somando o número de linhas, eu posso dizer a gravidade da congestão e seguir o meu paciente através disso. A grande vantagem desse exame é quando a gente compara a avaliação clínica e azul. A avaliação clínica mais raio-x, mais NT, BNP, e a avaliação clínica mais ultrassom. Vejam como o ultrassom ele ultrapassa a capacidade. O ultrassom ele ajuda a excluir congestão. E de uma maneira muito rápida, chamado teste de 5 a 6 minutos.
Se o meu paciente ele tem congestão, eu coloco ultrassom, eu vou ver linha B. Só que nem toda linha B é congestão. E aí vem análises que quem, no seu treinamento, linhas B regionais pode ser por infecção. Mas se eu tenho uma linha B difusa, seguindo as zonas de oeste, ou seja, é mais congesto à medida que eu desço para a base, isso fala a favor com alta acurácia, até 95% de acurácia de congestão pulmonar. A ausência de linha B praticamente exclui. Eu tenho que procurar pneumonia, ou telectasia, ou embolia, ou asma descompensada no meu paciente. Outra forma é a avaliação de congestão sistêmica, onde eu posso analisar a variação de cava ou haver a presença ou medição da turgência de jugular no colapso, aqui eu posso ver o colapso da veia jugular interna, e aí fazer a medição e ter uma PVC do doente, ou analisar a compressão da veia femoral. Ela é até 2 vezes a artéria femoral. Quando ela ultrapassa isso, em uma difícil compressão, indica provavelmente uma congestão renal nesses doentes. Então, o ultrassom é um grande instrumento na avaliação e segmento dos meus doentes. Então, agora que eu tenho, e se sim, primeira pergunta, a pergunta é, crônica agudizada ou aguda nova? O crônico agudizado é chamado hipervolêmico absoluto. Agudo novo é aquele padrão de redistribuição. Essa é a grande diferença. Então, agudo novo, eu não tinha IC prévia, instalo uma insuficiência cardíaca aguda, eu distribuo para dentro do pulmão. O crônico agudizado é aquele que tem uma condição prévia, é o chamado hipervolêmico absoluto. No agudo novo, ou no crônico agudizado, eu tenho agora um novo compartimento, chamado circulação mesentérica, peritônio. Ali eu tenho até 1/4 da volemia acumulada. E quando eu tenho uma ativação simpática aguda, ou crônico agudizada, eu tenho um desvio de volemia da circulação, onde tem predomínio de fibra alfa, e tenho predomínio de receptores alfa, neuroadrenérgicos, onde eu tenho constricção, e desvio isso para nível hepático, onde tem a predominância do beta-2 receptor com vasodilatação, favorecendo um fluxo direcionado para a circulação central. Então, eu faço um desvio de até 9 ml por quilo de peso. Então, um cara de 75 quilos pode ter um desvio de até 750 ml em 5 minutos. Uma insuficiência cardíaca, por exemplo, aguda nova. Rompeu a mitral, crise hipertensiva, infarto agudo do miocárdio, ele fecha a cava e joga tudo para dentro do pulmão. Então, o indivíduo que a cava não vai me ajudar, ele fica congesto e hipovolêmico sistêmico. Já no crônico agudizado, ele tem grande reserva de volume nos membros inferiores de circulação mesentérica e desvia ainda mais volume para a circulação central, onde eu tenho que tirar volume desse doente. Então, a grande diferença entre um e o outro é que um redistribui enquanto que o outro acumula difusamente. Num, eu tenho que tratar o fenômeno e não priorizar diurético, enquanto que no crônico agudizado, o foco será em melhor desempenho cardíaco, através de diurético, diminuindo pressões de enchimento, diminuindo a volemia global, ou utilizando inotrópicos ou vasodilatadores quando necessário. A partir daí, eu vou para outra etapa. Qual o fator causal? Se é um crônico agudizado, geralmente é uma cardiomiopatia dilatada, ou uma doença valvar, geralmente estenose aórtica, ou cardiomiopatia hipertensiva ou isquêmica. Se é um agudo novo, os mais comuns são infarto, crise hipertensiva, ruptura da mitral. Isso pega praticamente 80% dos doentes. Depois vem outros fatores, como fibrilação atrial com alta resposta, miocardite, Takotsubo. Mas o mais importante é ou rompeu a mitral, ou infartou, ou é crise hipertensiva. Crônico agudizado, agudo novo. Agudo novo, estou seco na periferia, água no pulmão. Crônico agudizado, hipervolêmico absoluto. E aí vem, tem ou não fator desencadeante? 60% a 70% tem fator desencadeante. Procure, porque ele pode definir uma refratariedade do seu tratamento. E, por vezes, ele está associado a uma comorbidade descompensada. Qual o desencadeante? Ou porque fibrilou o átrio, ou porque fez uma infecção, ou porque não tomou remédio adequadamente, ou porque saiu da dieta, ou por isquemiou, ou porque fez uma endocardite, uma embolia, ou tem anemia, ou porque tem uma comorbidade associada, descompensada, como diabetes, como pneumonia, que uma das causas mais comuns de descompensação no paciente que é admitido em sala de emergência. Isso não exclui o diagnóstico da IC.
É muito comum ouvir isso. Não, o paciente não tem IC, tem pneumonia. Não, o paciente não tem IC, tem insuficiência renal descompensada. Não, o paciente não tem IC, ele tem TEP. Mas se seja uma dessas condições desencadeou a IC, eu terei esta condição mais a IC. A grande maioria dos doentes tem um fator descompensador, uma comorbidade associada, aonde o que domina poderá ser no quadro clínico a IC, e a pneumonia está escondida, o TEP está escondido, ou o que domina é a pneumonia, ou o TEP e a IC associado. Então é fundamental, porque a não identificação do fator descompensador ou não seu tratamento adequado, ou da comorbidade, pode perpetuar a doença ou dificultar a resposta terapêutica. E vou para outra etapa agora. Avaliação clínica hemodinâmica, onde você vai avaliar débito e congestão. A grande maioria é débito mantido congesto, chamado quente congesto. Esses doentes, a prioridade é diurético, se for crônico agudizado. 20% baixo débito é o frio congesto. Tem o chamado quente seco ou frio seco. O frio seco é aquele indivíduo hipovolêmico com baixo débito. Geralmente, quem é isso? Aquele doente com diabetes compensado, ou doente que faz uso exagerado de diuréticos em casa, ou perdas insensíveis ou sensíveis, como diarreia, náuseas e vômitos. E o quente seco é o indivíduo com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, com pressão arterial aumentada, mas não está grandemente congesto. Ele vem à sala de emergência e você vai ter um indivíduo não tão congesto, que é o chamado quente seco. E a última etapa do diagnóstico, para ter o diagnóstico completo, é o perfil de risco clínico admissional, que é o de utilizar o registro ADER, que é o registro das unidades coronarianas dos Estados Unidos. Tem mais de 1 milhão de pacientes avaliados. Ele separa, primeiro ponto, ureia, abaixo acima de 92. Depois, pressão arterial sistólica, abaixo acima de 115. A grande maioria dos doentes tem uma ureia abaixo de 92, com pressão arterial acima de 115. Eles serão chamados baixos riscos, que é 2,14 de morte intra-hospitalar. Aqueles doentes que têm uma ureia abaixo de 92, mas uma pressão arterial aqui nesses indivíduos limítrofe, eles vão ter chamados intermediários. Já que ele tem uma ureia acima de 92, mas uma pressão arterial sistólica acima de 115, é o intermediário médio ou alto, 6% de mortalidade, mas aquele hipotenso com ureia alta já entra no alto risco. E tem o chamado grupo clínico de alto risco, onde você avalia qual o perfil de baixo risco ou alto risco. O baixo risco é o crônico agudizado, insuficiência cardíaca aguda nova, crise hipertensiva, quente congesto, pressão arterial sistólica acima de 110, uma taquicardia abaixo de 130, não taquipneico, desaturando onde melhora com oxigênio sem grande esforço respiratório, sem disfunção orgânica. O alto risco quem é? O agudo novo. Quem é o agudo novo? Rompeu mitral, infarto, taco de miocardite, exceto a crise hipertensiva, porque esse responde rápido com vasodilatador. Ou com sinais de baixo débito, uma frequência, uma FA de alta resposta, ou indivíduo taquidispneico que não melhora com suporte de oxigênio, tem grande esforço ventilatório, evoluindo com disfunção orgânica. Então, esses indivíduos são considerados altos riscos. Então, aí a gente fechou o diagnóstico. O diagnóstico completo. Começamos por Framingham, analisamos Framingham, usamos BNP, ProBNP, quem tiver ultrassom e eco, ok, agrego esse valor. Depois eu vou e passo para uma análise se é um indivíduo Cefera e Cefep, qual é o provável insuficiência cardíaca aguda nova ou crônica agudizada, para ver o modelo de congestão. Aí eu vou para o quê? Fator causal. Do fator causal, fator descompensador e comorbidade associada, perfil clínico hemodinâmico, perfil de risco. Agora eu começo a tratar. Agora eu posso tratar. Com o diagnóstico feito, em 60 minutos. Esse é o ideal, completo. Se tiver ultrassom, em até 6 minutos, você consegue dizer se está congesto ou não está congesto e tentar avaliar todos esses outros fatores. Como tratar? Primeiro item, nós vamos usar, na realidade, para tratar, 4 itens. O modelo dele de insuficiência cardíaca, o fator causal desencadeante, pressão arterial sistólica e modelo clínico hemodinâmico. Eu preciso ter isso. Esse é o modelo agudo novo ou crônico agudizado. Então, vou ter 2 fluxogramas, o agudo novo e o crônico agudizado. A partir daí, qual é o provável fator causal e desencadeante? Não tem como.
Eu não posso tratar o edema agudo, por exemplo, de estenose aórtica, do edema agudo da crise hipertensiva. É absolutamente diferente o tratamento. Por isso, eu preciso ter uma estimativa do fator causal e do próprio fator desencadeante, porque pode ter uma pneumonia grave associada, pode ter um COVID associado, pode ter um TEP associado, um infarto associado, e que muda totalmente a abordagem do meu doente. A pressão arterial, pacientes hipertensos, pacientes normotensos e pacientes hipotensos. E, por fim, o modelo clínico hemodinâmico. Então, primeiro fluxograma é qual o modelo clínico hemodinâmico? Essência cardíaca aguda nova. Então, fluxograma, essência cardíaca aguda nova. Congestão do pulmão e pouco na periferia. Ponto. Qual a causa? Qual o desencadeante? Qual a pressão arterial sistólica? Modelo mais comum é o indivíduo com pressão arterial sistólica acima de 110, é o quente congesto. Esse doente é vasodilatador, pouco diurético. Por que pouco diurético? Todo agudo novo, a característica é pouco diurético. Eu tenho que tentar saber o que é que induziu a essência cardíaca aguda nesse doente, para saber se eu vou ter que corrigir o fator causal. Esse é o grande ponto do agudo novo. Corrigir o fator causal. Lembre disso, agudo novo, fator causal, pouco diurético. Não sai me dando 3 ampolas de Lasix, porque esse doente não tem volume para perder. Ele vai urinar muito e vai travar o rim. Esse doente, dependendo do fator causal, eu tenho que melhorar o desempenho, o acoplamento do ventrículo com a circulação. Tirar o volume do pulmão e devolver à periferia. Então, eu tenho que, claro, se é um infarto, trato o infarto. Se é válvula, trato a válvula. Se é miocardite, eu vou ter que avaliar se tem ou não disfunção. Porque aí eu vou ter que dar ou não inotrópico. Então, se é um quente congesto, é vasodilatador, geralmente, a maioria aqui desses vezes é crise hipertensiva. Então, eu vou dar vasodilatador, ou pode ser ruptura da mitral, ainda sem hipotensão. Eu vou avaliar se vai dar beta ou IECA ou não, praticamente não toma diurético. Se é um paciente com pressão limítrofe e ainda não tem sinais de baixo débito, atenção nesses doentes na dose vasodilatador, não vai dar diurético para ele. Se é um doente com sinais de baixo débito, vou ver se ele é hipotenso ou não. Se não for hipotenso, de novo, por que está baixo débito? Se é um doente com baixo débito, por hipovolemia ou não hipovolemia, tem que avaliar o aspecto se é um frio seco ou não. Ah, não, ele tem congestão, não é um frio seco, porque se for por hipovolemia, como já vimos doentes que tomaram excesso diurético, diabetes compensado, esses doentes você vai dar volume para ele. Já o crônico agudizado, o que difere do quente congesto aqui é dar muito diurético. O alvo é diurético. Se não houver sinais de baixo débito, você vai julgar iniciar beta-bloqueador e equilibrar para esses doentes e seguir no tratamento fundamentalmente descongestão. Se é um doente que tem sinais de frio, congesto, ou seja, baixo débito, vou julgar qual é o fator causal e a necessidade de poder dar vasodilatador intravenoso ou dar inotrópico para esse doente para melhora da performance. Qual o fator causal? Cardiomiopatia dilatada desse doente, que agudizou por algum motivo, ou por progressão da doença, então eu vou tratar o fator causal, vou julgar inotrópico para ele, ou, se for um frio seco, por excesso diurético no doente crônico, é dar volume e suspender diurético. Então, o modelo quente congesto, a prioridade é descongestão. No quente congesto, no modelo desses doentes, se for descongestão, quente congesto no doente crônico agudizado. No agudo novo, não. Vasodilatador avaliar para esses doentes a nitroglicerina ou lipride, avaliar a manutenção do beta-bloqueador e quebrar ou adicionar outro vasodilatador. O diurético, nesses doentes, é início precoce, se for crônico agudizado, a dose é intensa e checar se tem fatores que podem influenciar na resposta diurética e o alvo é descongestão. Preferível, mais rápido possível. O grande benefício é usar diurético chamado porta-agulha, da chegada do doente a, geralmente, o diagnóstico nos primeiros 60 minutos desse doente. Porque eu vou impactar de sobremaneira, quando eu começo de maneira correta e precocemente o diurético, em diminuir a chance desse doente ir para a unidade fechada, diminuir o tempo de internação desses doentes e melhora a sobrevida intra-hospitalar. Diuréticos, geralmente, no crônico agudizado. Esse é o grande modelo do diurético. Estou enfatizando toda hora isto. No crônico agudizado, você vai dar a dose que ele vinha fazendo antes ou o dobro da dose.
vai tomar de 2 a 4 ampolas em bolos, fazendo a furosemida de 4 em 4, de 6 em 6 horas, 1 ou 2 ampolas. Podendo não responder, fazer a dose de drip de furosemida. Naqueles que fazem uso crônico de diurético para fazer bloqueio sequencial, você vai fazer uso de espronolactona ou tiazídico. Então, qual é o alvo do diurético? É 1 litro nas primeiras 6 horas ou 250 ml na primeira hora, o que dá a média de 2 ml por quilo-hora. Mudou o alvo, não é mais 1 ml por quilo-hora. Geralmente, você tem que urinar 3 a 4 litros. De novo, isso paciente crônico agudizado. É esses doentes que eu quero tirar volume. O agudo novo, não. O agudo novo eu quero reequilibrar a volemia e não tirar volume. Então, no crônico agudizado, essa é a perda dele. Para que ao final de 24 horas eu não tenha ortopneia, para que ao final de 3 dias não tenha dispneia ou diminuir os esforços, para que esteja saturando bem ar ambiente ao final de 24 horas, para que eu venha reduzir a frequência cardíaca e respiratória e reequilibrar a pressão arterial. E chequem, se ele não responder diurético, por que não está respondendo? Ou porque o sódio está baixo, ou porque a albumina está baixa, ou porque ele está hipotenso, era hipertenso prévio, ou porque a dose de diurético não está adequada, e aí vai ajustando a dose de diurético dele, ou porque fazer uso prévio de diurético e tem que fazer o bloqueio sequencial do néfron com tiazídico e espronolactona nesses doentes, ou porque ele tem insuficiência renal aguda. Vasodilatador pode ser utilizado, principalmente nos doentes quentes congestos. E aqui, lembrem, não é ml hora, esse é um erro comum. Fazer nitridil ou litroprusiato em ml hora. A dose não é ml hora, é micrograma minuto na nitroglicerina ou micrograma quilo minuto no litroprusiato. Atenção nisso. Lembrando que nitroglicerina é mais venoso do que arterial e no prusiato é 50% venoso, 50% arterial. O foco aqui é tentar entender o objetivo. A nitroglicerina é fundamentalmente nos pacientes com cardiomiopatia dilatada. Naqueles, se eu quiser reduzir pressão arterial, eu tenho que dar umas doses bem elevadas, até 6 vezes a dose venosa, ou seja, eu começo geralmente com uma dose de 30 microgramas por minuto, quando eu tenho um objetivo de redução de pressão arterial. Por isso que na crise hipertensiva, o ideal é dar nitroprusiato sódio, exceto se for doença isquêmico, que no isquêmico, o nitroprusiato pode promover roubo coronariano, então o alvo aqui é nitroglicerina, onde a dose, vejam, alvo, o ajuste a cada 15 minutos, você vai tendo como máximo de 200 microgramas de nitroglicerina ou 5 microgramas por quilo minuto no nitroprusiato. Sempre não é ml hora, e sim micrograma minuto nitroglicerina, micrograma quilo minuto no nitroprusiato. E a partir do momento que você está fazendo descongestão intensa e dando doses, você vai aumentando a cada 15 minutos com vasodilatadores, seja no doente agudo novo no vasodilatador ou crônico agudizado, dando altas doses de diuréticos e podendo usar também vasodilatadores, é a vigilância intensa. A cada 6 horas na descongestão intensa, vigiem a função renal e os eletrólitos, porque o objetivo é perder 3 a 4 litros ao final de 24 horas. Lembrem isso, 3 a 4 litros. Esse é o objetivo, para que eu tenha a descongestão intensa. Então, é aqui que você vai monitorar sinais vitais, pressão arterial, saturação, eletrólitos, lactato, função renal, raio-x a cada 24 horas, monitoração eletrocardiográfica nele e troponina nesses doentes. Quando utilizar medicamentos orais e quais são? Beta e quebrar espronolactona. Quando usar nos pacientes hemodinamicamente estáveis. Aqueles estáveis, você pode manter ou iniciar. Naqueles no qual você quer promover grande perda de volume, você pode ainda protelar nas primeiras 24 horas e iniciar após as primeiras 24 horas. Se ele já vinha em uso prévio, você pode manter se ele estiver hemodinamicamente estável. Se ele tiver sinais de baixo débito, for um agudo novo, você não faz vasodilatadores orais ou beta-bloqueador oral nesses doentes. O sacubitril/valsartana ele pode vir a ser utilizado no chamado pré-alto hospitalar, nos doentes no qual tem uma pressão arterial sistólica acima de 100 nas últimas 6 horas, sem hipotensão, que não alteraram a dose de diurético nas últimas 6 horas e que não estão em uso de vasodilatadores intravenosos ou inotrópicos nas últimas 24 horas. Esses doentes, que foi utilizado no estudo Pioneer
e que visou segurança, viu-se que era seguro dar, e ao dar uma utilização, principalmente nos doentes com pressão arterial sistólica acima de 100, onde você iniciava ou estava no enalapril prévio 2,5 de 12 em 12, você estava autorizado a fazer 24, 26 sacubitril valsartana. Naquele que estava com a pressão arterial sistólica acima de 120, você pode começar com a dose intermediária de 49,51. Você pode reajustar a recomendação até 2 semanas depois, sendo que alguns ajustam com 1 semana, mas o mais seguro é 2 semanas após alta neste doente. O que você vai conseguir? Uma redução do ProBNP, NT-proBNP, e principalmente uma redução de 44% de reinteração. Então, naqueles doentes que preenchem os critérios de doentes que possam utilizar com segurança o sacubitril valsartana no pré-alta, estaria indicado, porque você tem o benefício de redução de NT-proBNP e benefício de redução de eventos nesse doente, principalmente readmissão, ao final de 30 dias nesses pacientes. Naqueles doentes frio-congestos, aqui nós estamos falando dos quente-congestos. Quente-congestos, nós temos os diuréticos, vasodilatadores ou medicamentos orais. E o frio-congesto? O frio-congesto é descongestão, se tiver crônico agudizado, usando associado a isso inotrópico quando necessário, de acordo com o fator causal. Cardiomiopatia dilatada, miocardite fulminante, Takotsubo, frio congesto, vasodilatador, se não tiver frio congesto. O frio congesto, você pode usar o vasodilatador se tiver uma pressão arterial limítrofe, porque abaixo de 85 você não pode usar o vasodilatador. Então, atenção nisso. Nesses pacientes, a indicação do inotrópico é a presença de baixo débito, presença de vasoplegia por inflamação, aí é vasoconstrictor. O objetivo é melhora de fluxo, melhora desempenho cardíaco, para resgatar órgão, porque normalmente o primeiro órgão que reclama é o rim. E atenção, evitar resgate de órgão, ou melhor, tratar resgate de órgão, evitar disfunção renal e disfunção hepática, porque isso vai evoluir inexoravelmente para falência orgânica múltipla se eu não resgatar fluxo nesses doentes e modular a vasodilatação dos doentes inflamatórios. As doses, nunca o ideal é chegar na dose máxima. Não tratem pressão, tratem fluxo. E atenção aqui. Preste atenção. Primeiro, se é um crônico agudizado, ele depende muito do ventrículo direito para garantir o débito do ventrículo esquerdo. E quem garante o débito do VD é a circulação pulmonar. Então, atenção na dose, porque dobuta acima de 10 começa a ter efeito alfa. Fechar a circulação arterial, fecha o rim, fecha o pulmão, congestão sistêmica, baixa o fluxo sistêmico. Congestão renal, perde o rim. Congestão hepática, aumenta a transaminase, aumenta a bilirrubina, distúrbio da coagulação, falência orgânica múltipla. Então, atenção. O ideal é usar doses intermediárias e combinando fármacos. Se for cardiomiopatia dilatada, ou dobuta ou milrinona para esses pacientes, se tiver muito vaso dilatado, tentar usar noradrenalina, usando doses mais baixas de nora, buscando principalmente o efeito beta. Se tiver muito vaso dilatado, dar vasopressina em pacientes com cardiomiopatia dilatada, com choque distributivo associado, mas aí já entramos na parte de choque cardiogênico, que não é a nossa abordagem. Então, nos doentes crônicos agudizados com disfunção orgânica, dobutamina ou Primacor ou levosimendan, com o objetivo de que melhorar o fluxo sistêmico, evitando o que? Doses elevadas, porque doses elevadas poderão comprometer a circulação pulmonar por efeito alfa, a circulação sistêmica e renal por efeito alfa, e com isso piorando a perfusão hepática, perfusão renal, perfusão periférica, subindo o lactato, impedindo resgate de órgão. Porque é isso que você quer no doente crônico agudizado ou agudo novo, como, por exemplo, miocardite fulminante, como, por exemplo, Takotsubo. Se não responder o suporte inotrópico ao final de 6 a 12 horas, suporte mecânico circulatório nesses doentes é o que estaria indicado, mas não é o objetivo da nossa discussão. Então, qual é o alvo agora? Que eu vou tratar o doente? Então, admissional. Para cada etapa do meu tratamento, eu tenho alvos. Quando o doente chega na sala de emergência, o alvo é estabelecer precocemente o diagnóstico para tratar intensamente o doente, descongestão intensa, identificar qual provável fator causal, comorbidade e desencadeante.
A partir dessa fase inicial, você vai direcionar protocolos de tratamento. Agudo novo ou crônico agudizado, tratando o fator causal, porque dependendo daí, pode para sala de hemodinâmica, centro cirúrgico, semi-intensiva, terapia intensiva ou unidade coronariana. É fundamental para poder tratar, diferenciar. Vocês viram? Agudo novo ou crônico agudizado, fator causal desencadeante. Estou toda hora enfatizando esse aspecto. E aí, depois de admitido e internado, é que você vai fazer a transição do venoso para o oral, para restabelecimento da volemia, para preparar a alta. E, nesse meio tempo, se necessário, tratar o fator causal e sempre equilibrar a comorbidade descompensada, como diabetes, crise hipertensiva, infecção, arritmia ou outros fatores que possam estar associados. Então, descongestão, equilíbrio da comorbidade, equacionar bem, identificar bem o fator causal, comorbidade desencadeante e tratá-los. E migrar para a terapêutica oral para preparar o plano de alta. Alta é o indivíduo que tem que estar descongesto, com a terapêutica já iniciada, é aquela que vai seguir no pós-alta. Qual terapêutica? Beta e quebrar para todo mundo, exceto se houver obviamente não elegível contraindicação, espironolactona, se houver não elegível contraindicação. Anticoagulação, se tiver enfiar o evento isquêmico. E partir para a educação do quê? De reabilitação cardiovascular, de fisioterapia motora ventilatória, de nutricionista, ou seja, o cuidado multidisciplinar pré-alta. Você educar o seu paciente do que ele tem insuficiência cardíaca, por que ele tem e quais cuidados ele deve ter e qual o objetivo aqui? Reduzir readmissão. Por quê? Porque a readmissão impacta em mortalidade a longo prazo. A readmissão aumenta o custo do cuidado desses doentes. Então, eu tenho que focar e, principalmente, diminuir o chamado período de fragilidade, que são chamados primeiros 3 meses pós-alta hospitalar, onde o paciente tem maior risco de readmissão. E principalmente nas primeiras 3 semanas, onde 50% das readmissões são ali. O paciente tem que buscar o seu médico em até 7 dias pós-alta. Então, esse é o critério de alta: descongestão máxima, ausência de espinéia de repouso, tem que estar com a frequência controlada cardíaca, não está ataque pineico, pressão arterial estável, sem hipotensão postural, obviamente sem sinais de congestão, não pode ter usos inotrópicos nas últimas 24 horas e com a comorbidade descompensada. Você vai orientá-lo na prescrição, como nós vimos, ou sacubitril valsartana quando indicado, os medicamentos quando elegíveis, ter a certeza que está dando os medicamentos necessários, porque quando você introduz o medicamento durante a internação, você tem 8 vezes mais adesão no pós-alta. E as orientações multidisciplinares, porque o cuidado é multidisciplinar. E é fundamental que tenha reconsulta em 7 a 10 dias com o laboratório, 7 dias depois, para ver o equilíbrio e o reajuste de tratamento. Você inicia o tratamento com o paciente internado e esse paciente vai ajustar o tratamento no pós-alta. Então, qual a mensagem para casa? Aqui nós tivemos, então, a oportunidade de ver a importância da admissão na sala de emergência, porque é ele que inicia o processo. Quando eu erro no diagnóstico, eu demoro no diagnóstico da sala de emergência, 2 coisas acontecem. Eu atraso o tratamento. Só lá na frente ele vai ser diagnosticado adequadamente, ou aloco meu paciente na unidade que não deveria estar alocado, ou deixo de oferecer e acionar os cuidados precoces que ele deveria. Então, é necessário protocolo admissional, fluxograma. Pegue um fluxograma da diretriz brasileira, porque ele vai estruturar na sua sala de emergência o quê? O raciocínio. Ele vai uniformizar o protocolo admissional. Com o protocolo admissional bem organizado, você vai maximizar os seus resultados. Onde o alvo é a descongestão na maioria dos doentes crônico-agudizados. No agudo novo é o fator causal e redistribuição de volemia, para que você trate o fator causal, o descompensador, e descongestione o seu dente se ele for crônico-agudizado. E prepare a alta do doente, tendo a certeza que ele está com descongestão, que ele está tomando os medicamentos adequadamente, que tem uma orientação multidisciplinar plena
e reoriente a ele para que ele busque o atendimento médico em até 7 dias. Naqueles doentes de alto risco que nós não abordamos aqui, como choque cardiogênico ou falência orgânica múltipla, é necessário alta complexidade. Se o seu hospital não tem, faça acordos com hospitais que tenham, para que você possa ter uma rede de captação ou transferência hospitalar naquele paciente que você recebe com choque cardiogênico. Você dá o cuidado inicial, aciona o outro hospital que vai lhe dar suporte para fazer um transporte seguro do seu doente. Desta forma, você vai ter muito claro o tratamento de A a Z da insuficiência cardíaca aguda, desde a admissão ao tratamento, todas essas formas de apresentação, para que você possa oferecer os melhores resultados para os seus pacientes. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter contribuído de uma maneira clara a forma adequada de como vocês possam vir abordar futuramente seus pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Muito obrigado pela sua assistência.